bem-vindos a mais um episódio de Doxa Episteme. No episódio de hoje, analisaremos filosoficamente o grande clássico da ficção científica, Matrix. Liberte a sua mente. Para começarmos a entender Matrix, é fundamental que façamos a pergunta essencial do filme. O que é Matrix? Nas telas de cinema, Matrix é o mundo dos sonhos, gerados por computador, o qual, por meio de uma realidade virtual, simula o nosso mundo de hoje. Citarei alguns exemplos: Distopia, Esperança, Filosofia, 1984, de George Orwell, Cybercultura, Agentes Secretos, Conspirações, Romance, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Messianismo, Mitologia Grega e Céltica, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, Ficção Científica e assim por diante. Mas começarei pela filosofia, que, segundo Aurélio, é o estudo que visa a compreensão da realidade, no sentido de apreendê-la na sua totalidade, razão e sabedoria. Mas de onde vem a palavra Matrix? A raiz da palavra Matrix vem de mãe. Originou-se em inúmeras palavras em línguas atuais, como designam os termos correlatos. Matrix é fêmea. Na Matrix, os seres humanos são armazenados como fonte de energia em casulos que lembram um feto no útero, ou seja, amamentando. Nutriz, tronco, origem, útero, matriz, de onde todos nós viemos. E até o termo metrópole lhe é advindo, ou mesmo matrícula, que significa registro, controle. O termo também liga a matéria como origem e componente das coisas. A matéria, para os pré-socráticos, era o elemento primordial, do qual era composto todos os seres da natureza. O termo physis, origem da palavra física, designava matrix na realidade. O platonismo herdou em parte essa concepção. Matrix é simplesmente demais. Os efeitos são excepcionais. A ação é elegante e frenética. A premissa em si é perturbadora. O alimento mental que o filme oferece é muito mais saboroso que o bife de Cypher. Podemos ser sistematicamente enganados quanto à realidade? E se isso for possível, como vamos saber? Ou vale a pena descobrir, ou melhor, ser feliz ignorando, do que conhecer a horrível verdade? Que pílula, a vermelha ou a azul? Qual você escolheria e por quê? O material é excelente, mas para a filosofia é coisa antiga. A hipótese do demônio maldoso de Descartes tem centenas de anos. Renasceu algumas décadas atrás de um cenário de um cérebro num barril, mas Matrix transformou em um corpo no barril. A questão da verdade versus felicidade retrocede ainda mais. Chegamos aos antigos gregos. Platão escreveu sobre ela, Aristóteles também. A ideia do engodo sistemático tem precedentes até cinematográficos, como é o caso de Vingador do Futuro e Dark City, para mencionar apenas dois. Embora em Matrix essas sejam as mais óbvias portas de acesso filosófico, temos ainda muitas outras questões para discutir, porque afinal, como diz Morfeu, não se pode dizer a ninguém o que é Matrix. Ninguém no filme, claro. Para nós, Matrix é uma realidade virtual, um mundo que jogaram diante dos nossos olhos para nos deixarmos cegos quanto à verdade. Morfeu. Morfeu é um filósofo que, através do método socrático, mais à frente falaremos sobre esse método, estimula Neo à autolibertação. Ele possui várias camadas. Algumas vezes se apresenta como um mestre que tem de ensinar o discípulo Neo a vencer a ilusão, Maya, para desta forma enfrentar a Matrix. Para que isso aconteça, Neo tem de transformar-se em mestre por meio de programas que começam seu aprendizado. Por outro lado, Morfeu é um deus da mitologia grega, filho da noite e do sono, deus dos sonhos, filhos de Hipos, Deus que proporciona o repouso necessário ao homem fadigado, para que este possa, por meio dos sonhos, libertar o adormecido das suas angústias. Em sua missão, Morfeu leva Neo para conhecer o oráculo, que logo lhe mostra a frase: conheça-te a ti mesmo. No templo de Delfos assim aparece escrito: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Pythia, ou Pitonisa, era um título muito antigo e designava a sacerdotisa de Apolo. No oráculo de Delfos, entrava em transe para receber as profecias e as respostas dos deuses. No interior do santuário, a pergunta do consultor era então transmitida a Pythia, que, sentada em um tripé sagrado e com um ramo de loureiro, um atributo de Apolo nas mãos, inalava os vapores de uma fenda, entrava em êxtase e transmitia a resposta de Apolo. A profecia, sempre enigmática e dúbia, era registrada pelos demais sacerdotes, interpretada por eles em versos. Aliás, logos significa espírito, razão ou linguagem. Na Bíblia, o logos aparece no Evangelho de João, no qual é traduzido como verbo e é um dos atributos de Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os agnósticos interpretam Logos como uma denominação do verdadeiro Deus, o potencial latente de todos os seres humanos acreditar em si mesmo, em sua espécie, superar obstáculos, vencer a desgraça em si e no destino ir além. Todas as simbologias filosóficas, religiosas, ateístas, teístas, gnósticas, agnósticas, unidas em um todo pulsante e vivo, isto é Matrix. Budismo. Uma das culturas mais importantes para compreendermos a ilusão do real ou a irrealidade do conceito de real é a hindu. Nela encontraremos 4 pilares, a saber, karma, maya, yoga e nirvana. Estes conceitos podem ser aplicados à trajetória de Neo. Nirvana é a realidade além da ilusão de maya e um dos conhecimentos do karma, a libertação. O Atman, o transcendente, imortal e indestrutível. Tudo que pode ser descrito e, consequentemente, transformado em palavras não é nirvana. Um filho célebre do hinduísmo é o budismo. Por volta de 560 a.C., nasce na Índia o príncipe Siddhartha Gautama, o seu fundador. O budismo tem vários elementos comuns ao hinduísmo. Buda significa o desperto. Isso nos traz à mente a frase de Morpheus, acorde Neo, ou seja, desperte. Vale lembrar que Keanu Reeves, que faz o papel de Neo, foi o próprio Siddhartha, Buda, no filme O Pequeno Buda. O dado fantástico do budismo é que, ao contrário de outras religiões, ele não tem paraíso, inferno ou Deus. O nirvana budista nada mais é que um estado mental, conceito similar ao do hinduísmo. O budismo divide-se em vários ramos. Um dos mais importantes é o tibetano. Nele há a figura do Bodhisattva, um pré-Buda que abdicou da iluminação total para ajudar os outros seres a se libertarem. A pessoa que almeja a senda do conhecimento, o candidato ao Bodhisattva, deve comportar-se como se já estivesse livre do ego. Em outras palavras, ele deve agir como se tivesse alcançado o estado de Bodhisattva. Isso reside em uma questão conceitual. O que impede o estado búdico é Maya, que, como já vimos, é a ilusão. Desta forma, a pessoa, acreditando profundamente, dissolverá a ilusão e, consequentemente, será Buda, o desperto. É uma ilusão o fato de não sermos iluminados. As analogias com Matrix são totais. Morpheus diz que Neo começa a acreditar a partir do momento que ele não foge e decide enfrentar os agentes, ou no seu treinamento de artes marciais, quando novamente Morpheus ressalta, em outras palavras, que ele deve ser e não tentar ser. Quando Neo para as balas, olha o mundo com os olhos do desperto e vê a Matrix. Este momento lembra a consecução de Siddhartha Gautama enfrentando os exércitos de Mara, o senhor da ilusão. Os dardos e as setas arremessados contra Buda tornam-se flores. Em outras palavras, a ilusão não tem mais apelo. Buda percebe-se liberto dos condicionamentos de um indivíduo sujeito ao destino. Para os budistas, o budismo é um barco que transporta do irreal para o real. Quando fazemos uma travessia, ao chegar à outra margem, não saímos carregando o barco nas costas. Então, o próprio budismo deve, ao final, ser abandonado. O próprio Neo, em seu telefonema à Matrix, foi objetivo e claro em seus planos, mas de forma alguma deixou transparecer que iria destruí-la. Muito pelo contrário, o futuro seria construído juntamente com ela. Ele sabia que ela tinha medo, o medo que assola a todos nós, o medo do novo. O cristianismo. O cristianismo está claramente representado em Matrix. Neo é o salvador do mundo, morre e ressuscita, tem ascensão aos céus e outros detalhes. Não esquecendo de Trinity, ou seja, a trindade que lembra a trindade dos cristãos, ou talvez a das deusas hindus, Sarakawi, Lakshmi e Kali. Em uma passagem do Evangelho, Jesus menciona que veio para dividir. Ele diz que as pessoas pensam que ele, Jesus,
veio para trazer a paz. Em verdade, eu imponho à terra fogo, espada e conflito. Na mesma passagem desse escrito, Jesus ainda fala que haverá pai contra filho e filho contra pai. Em outras passagens, Jesus menciona que o mundo está embriagado, os filhos dos homens estão cegos e não podem ver. O sobrenome é Anderson. Ander vem de Andros, homem, e Son é filho, isto é, filho do homem. Uma das formas que Jesus se autonomenclaturou. Os mitos e os arquetipos são grandes motores do filme Matrix. Como padrões da nossa psique, eles carregam grande carga emocional. Desta forma, vibramos com o herói, o salvador da humanidade, o beijo que traz novamente a vida como nos contos de fada, a luta contra o mal, a busca pelo conhecimento, o mago, o iniciado que tem a capacidade que ninguém tem, mas mesmo assim as usa em prol de uma causa maior. Os mitos reverberam as nossas verdades interiores, destroem todas as noções facilmente concebidas, descortinando o alvorecer da nossa aurora. Nabucodonosor é a nave com o mesmo nome do rei babilônico responsável pela destruição do templo de Jerusalém. Na nave de Matrix existe a inscrição Mark III, número 11, em referência ao Evangelho de Marcos 3, versículo 11, que diz: é quando os espíritos impuros ouviam, se jogavam gritando: tu és o Filho de Deus. Em Matrix, temos a figura de Trinity, que representa o número 3 e que, em português, significa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Brahma, Vishnu e Shiva, e assim por diante. Existe aqui, portanto, um outro ponto, um tanto menos masculino, Redentor prometido. Nos Evangelhos, Jesus é o Messias prometido, aquele que estava para vir. Lucas 7:19. No filme, Neo é o escolhido, o Redentor messiânico, cuja vinda foi prevista pelo oráculo. Neo é um anagrama de One, um ou o escolhido. Além disso, o termo grego Neo significa novo, indicando a vida nova em que Neo entra. Quando crio algo novo, insiro um novo programa na Matrix. Se este programa lhe for útil, é agregado. Um bom exemplo são produtos e marcas que existem há décadas. Mas se eu sou um revolucionário, um terrorista e crio uma ideia contrária à Matrix, ou seja, ao status quo, eu sou um vírus. Naturalmente, os mecanismos de defesa dela serão lançados contra mim. O antivírus. Podemos pensar em uma pessoa como Giordano Bruno, que no século XIV já acreditava em outros mundos, em outras vidas, em outros planetas e punha em xeque todas as concepções oficiais da igreja, sendo desta forma condenado à morte, ou se você preferir, deletado. O mesmo aconteceu com Martin Luther King, Gandhi, Malcolm X, Jesus e Sócrates. Falaremos agora sobre Sócrates. Matrix lembra a importância de Sócrates, este filósofo que dividiu a história da filosofia ao meio, antes e depois dele, é o fundador da ética ou filosofia moral. Por sua causa, as pessoas passaram a se interessar e a estudar não apenas a realidade exterior, mas interior. O oráculo também falou sobre Sócrates. Disse que Sócrates era o homem mais sábio dos homens. Todas as pessoas achavam isso, menos Sócrates. No filme, todos acham que Neo é o escolhido, menos ele. Para Sócrates, a sabedoria consiste no reconhecimento da própria ignorância, o que envolve o abandono de ideias preconcebidas. Isso tem uma profundidade imensa. As pessoas não questionam, são ignorantes, não conhecem. Elas buscam um caminho um tanto controverso, sem nenhum fundamento, baseiam-se em livros sem começo e sem fim, de autoria desconhecida e com traduções duvidosas. A religião. Pitagorismo. Segundo o pitagorismo, a essência de todas as coisas é o número, ou seja, as relações matemáticas, que afirmam poder explicar a variedade do mundo mediante ao concurso dos opostos, que são o limitado e o ilimitado, o par e o ímpar, o perfeito e o imperfeito. Vejam alguns simbolismos dos números pitagóricos. 1 é a razão, 2 a opinião, 4 a justiça, 5 o casamento, 10 a perfeição, etc. 1 é o ponto, 2 é a linha, 3 é a superfície, 4 é o volume, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Hermes Trismegisto e sua celeste tábua de esmeralda. Hermes Trismegisto diz: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para a realização dos mistérios da causa única. O significado do nome Hermes Trismegisto é Hermes, o intérprete, Trismegisto, 3 megas, 3 vezes grandes, ou aquele que possui os 3 reinos da sabedoria.
mineral, vegetal e animal. A sua existência é atribuída no ano de 1900 a.C. Hermes é o mesmo totem dos egípcios e a sua existência acompanha a vida religiosa do Egito. As classes dominantes jamais abdicam do poder, mesmo que este as leve à destruição. Assim, as inteligências artificiais cada vez mais possantes serão desenvolvidas com o objetivo de serem utilizadas neste grande xadrez mundial pelo poder, abrindo as portas, talvez, para a nossa destruição. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us.